Olá, boa noite. Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Live D20, onde aos domingos a gente conversa sobre exercício e diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou profissional de educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes. E eu também tenho diabetes aí tipo 1 há mais de 40 anos, então a ideia é sempre a gente estar aqui juntos para conversar aos domingos sobre exercício e diabetes. Eu quero avisar, primeiro eu quero agradecer a você que me acompanhou durante esse ano todo, que eu comecei a fazer a Live D20 em dezembro de 2019. Então, quer dizer, já no começo de dezembro aí já fez um ano aí que a gente está fazendo as lives. E nesse ano inteiro, de 2020 aí, dentro de todas essas situações de adaptação que nós tivemos, todos os domingos nós tivemos aí live D20. Então, isso me deixa muito feliz, fico muito contente de ter conseguido atingir a minha meta, que é exatamente levar informação aos domingos aí para quem tem diabetes. Claro que a nossa especialidade é a questão relacionada ao exercício, dentro aí dos 3 pilares de tratamento do diabetes. Então eu sempre trago, sempre a gente tenta aí falar um pouco mais sobre exercício, mas a ideia é sim a gente principalmente tirar as suas dúvidas, seja você um profissional de educação física que prescreva exercício para quem tem diabetes, seja você um portador de diabetes, ou seja você um familiar que convive, uma pessoa que tem aí alguém na família com diabetes. Então a nossa ideia é sempre trazer informações sobre diabetes de uma maneira geral, a parte de educação em diabetes, junto com isso, falar um pouco mais aí do exercício, que é a nossa especialidade, e também fazer com que seja possível, sempre tirar a maior quantidade de dúvidas aí que você possa ter sobre o assunto exercício e diabetes. Eu havia colocado uma caixinha de perguntas no meu Instagram, inclusive mesmo depois da live, se estiver disponível lá, pode mandar a pergunta, porque sempre a gente pode gravar aí um vídeo ou fazer uma live a respeito aí da sua pergunta, mas a ideia é sempre levar a informação. Então eu quero agradecer o Emanuel, que ele mandou uma pergunta para a gente, e ele colocou lá, como é que a gente faz para ter aí a glicemia dentro do normal, quer dizer, assim, de uma maneira mais baixa, no dia seguinte, sabendo que normalmente aí pela manhã a gente tem resistência à ação da insulina aumentada, e mesmo durante a madrugada, hormônios que são contrarreguladores da ação da insulina que normalmente são liberados. Então, para responder essa pergunta, como é que a gente faz tendo diabetes, ou mesmo aí com o nosso aluno com diabetes, de que maneira que a gente pode fazer para evitar que acorde lá de manhã com a glicemia aumentada. Então, eu acho que a primeira situação que é importante a gente entender é quais são os mecanismos que a gente tem de controle no nosso corpo para evitar, para manter primeiro a nossa glicemia dentro do padrão de normalidade. Isso, como é que o corpo funciona, tirando aí a alteração metabólica aí, que é o diabetes. Então, de primeiro momento, o que a gente vai ter? Durante a madrugada, é comum aí, depois de pelo menos umas 6 horas de sono, ter aí liberação de cortisol, que é um dos hormônios que é contrarreguladores à ação da insulina. E a gente sabe que durante a noite também a gente vai ter aí liberação de GH, que é o hormônio do crescimento, que também é um hormônio contrarregulador à ação da insulina. Então, quer dizer, esses hormônios que não deixam a insulina fazer muito efeito, eles vão fazer com que naturalmente haja um aumento na concentração de glicose do sangue. Mas como é que o corpo controla essa situação? Normalmente, quem que controla a quantidade de glicose que chega no sangue é a nossa alimentação e também essa ação desses hormônios que vão fazer com que o fígado aí libere um pouco mais de glicose para o sistema. Isso, no indivíduo que não tem diabetes, o que naturalmente acontece? Quando esses hormônios estão em circulação e começa a aumentar a glicemia desse indivíduo, o sistema nervoso toma conhecimento dessa alteração e faz com que
uma maior quantidade de insulina seja produzida, a ponto de manter o controle aí da captação de glicose e não deixar que se acumule uma grande quantidade de glicose lá no sangue. Agora, em quem tem diabetes? Quem tem diabetes, normalmente, durante o dia, a gente mede a glicemia várias vezes. No caso de quem tem diabetes tipo 1, né, e usa insulina, aí, aumenta aí a dose de insulina ou diminui de acordo com a necessidade, ou mesmo aumenta a frequência de doses de insulina ultra rápida para fazer a correção. E quem tem diabetes tipo 2, normalmente toma lá o antidiabético oral, e se durante o dia faz a medição da glicemia e de repente tem um valor um pouco maior, fica um período um pouco maior sem se alimentar, ou então consome lá um alimento que tenha um pouco mais de proteína, para evitar, né, fornecer aí glicose que vem através do carboidrato no nosso sistema, para fazer com que a glicose fique mais ou menos controlada. Agora, e à noite? Como é que vai funcionar lá no período noturno? No período noturno, a gente está dormindo, então você não tem controle nenhum, a não ser o controle autônomo do sistema. E para quem tem diabetes, ou no caso, né, quem tem diabetes tipo 1, que é o meu caso, o corpo não vai produzir insulina, então quer dizer, precisa ser tomada uma insulina que durante a madrugada ela vai fazer efeito. E para quem tem diabetes tipo 2, que não faz uso ainda de insulina noturna, vai usar lá o antidiabético oral, e esses medicamentos vão ser responsáveis aí por fazer o controle da glicemia durante a madrugada, em um momento onde a gente sabe que fisiologicamente vai ter sim a liberação desses hormônios que não deixam a insulina fazer lá o efeito dela. E consequentemente, o que é comum em quem tem diabetes? Em algum momento precisar fazer um reajuste no tratamento, justamente porque antes de deitar, mede a glicemia, está lá dentro do padrão que a gente chama hein, de tempo no alvo, quer dizer, dentro do alvo da glicemia, quem tem diabetes é recomendado que ele fique com glicemias acima de 70, para não ficar fazendo episódios de hipoglicemia, mas que também fique em concentrações de glicose no sangue abaixo de 180 miligramas por decilitro, para também fazer com que esse indivíduo não fique aí hiperglicêmico. Então, nessa situação, o que a gente tem? A maior parte do tempo, durante o dia, a gente dá um jeito de controlar esses valores. Agora, dormindo, não tem como controlar. E o que é comum acontecer? A pessoa, antes de deitar, mede a glicemia, está 100, 120 alguma coisa, está dentro do padrão normal, mas quando ele acorda pela manhã, está lá 200 e alguma coisa. Por que isso acontece? Automaticamente porque o controle, talvez, né, da parte medicamentosa dentro do tratamento do diabetes, ele não está de acordo. Isso partindo do pressuposto que antes de deitar lá, a pessoa, por exemplo, não comeu um monte de carboidrato. Porque quando a gente pensa, a gente leva em consideração o que pode fazer a pessoa, ou quem tem diabetes, acordar descompensado lá no outro dia. Um dos motivos que é o mais comum é a pessoa se alimentou lá, né, jantou, por exemplo, sei lá, por volta de 8 da noite, e depois ele vai deitar lá pelas 10, 11, meia-noite. Ficou todo esse período sem comer, na hora que vai deitar tá com fome. E aí o que faz? Consome lá alimentos que têm carboidrato, consequentemente esse carboidrato vai chegar no sangue, vai aumentar a concentração de glicose, junto com isso, durante a madrugada tem ação de hormônios contrarreguladores e automaticamente o medicamento, a insulina que foi aplicada lá exogenamente, não vai ser o suficiente para fazer o controle da glicemia. Resultado, acorda lá no outro dia com hiperglicemia. Mas a gente tem aí uma causa já pré-estabelecida, você já sabe que você exagerou lá na comida antes de deitar. Qual outro motivo que pode levar a essas alterações? Normalmente, a necessidade de reajustar o tratamento do diabetes, do indivíduo com diabetes. Então, se ele está usando lá antidiabético oral, muitas vezes aumentar a dose do antidiabético oral, ou mesmo acrescentar mais um antidiabético oral, é muito comum isso, né? Fazer a combinação de diferentes tipos de medicamentos que vão ter mecanismos de ação diferentes para ajudar para que no outro dia esse indivíduo não acorde aí hiperglicêmico. Só que quando a gente vai saber se o problema está relacionado ao tratamento medicamentoso? Justamente naqueles momentos onde, mesmo indo deitar com uma glicemia adequada e não se entupindo lá com carboidrato, quer dizer, não comendo uma grande quantidade de carboidrato, no outro dia você acorda hiperglicêmico. E aí a pergunta do Emanuel foi exatamente assim, o que a gente pode fazer para corrigir essa situação? Então a gente sabe que o tratamento do diabetes, ele engloba aí 3 pilares, que é a parte do medicamento,
a parte de tratamento medicamentoso, seja o antidiabético oral ou a combinação desses antidiabéticos orais junto com a insulina, ou mesmo para quem tem diabetes tipo 1, a insulina, né, com diferentes tipos de insulina, uma para ser basal e uma de ação rápida, outra rápida, que são essas de curta duração. Dentro desse tratamento, mexer talvez nas doses dos medicamentos ou modificar, né, o medicamento que está sendo utilizado, ou mesmo acrescentar um outro medicamento. Esse é um das possíveis ações. Outra, a questão relacionada à alimentação. A gente sabe que quem tem diabetes tem uma dificuldade muito grande, não só quem tem diabetes, porque a gente vê, se todo mundo conseguisse controlar o que comesse, certamente a população não estaria acima do peso, que a gente vê que está todo mundo, uma grande parte da população aí está acima do peso. Então, quem tem diabetes, além de ter um problema metabólico, ainda tem essa dificuldade que todas as outras pessoas têm, que é justamente controlar a quantidade de alimento que a gente vai ingerir, em que momento você vai ingerir, e o que é pior, quando come carboidrato, tendência natural a ficar mais hiperglicêmico ainda. Então, o outro pilar que a gente pode trabalhar é justamente a questão relacionada à alimentação. E o que é importante nesse sentido, né? É conseguir identificar o que está acontecendo. Eu estou percebendo que pela manhã eu estou acordando hiperglicêmico, ótimo. Então, tenta fazer o seguinte, eliminar alimentos antes de deitar, principalmente, medir a glicemia antes de deitar, ver se está lá numa glicemia adequada, dentro desse padrão que eu falei, né? Que é o alvo aí para quem tem diabetes, e se no outro dia começou a acordar lá com a glicemia alterada. Muitas vezes o que acontece? A gente não pode pegar um único episódio e colocar ele como sendo verdadeiro. Então, dormi hoje, acordei no outro dia lá pela manhã, estava com 200 e alguma coisa. Ótimo, mas isso está se repetindo? Está acontecendo vários dias seguidos? Se isso estiver acontecendo, aí uma das possibilidades é ajustar o medicamento. Só que como é que a gente vai saber se precisa ajustar ou não para eu ir lá consultar o médico? Exatamente, controlar a alimentação. Então, antes de deitar, evitar consumir alimentos aí que contêm carboidrato. Dessa maneira, você elimina a possibilidade de, através da ingesta calórica, aumentar a quantidade de carboidrato lá que vai estar disponível no sangue. Então, se dessa maneira você conseguiu controlar, então você já sabe que está relacionado mais à alimentação do que propriamente à parte medicamentosa. Agora, se eu não meço a minha glicemia antes de deitar, está lá dentro do alvo, não como nada com carboidrato antes de dormir e acordo no outro dia com hiperglicemia e isso se repete por vários dias na semana, certamente precisa entrar em contato com o médico para ajustar a parte medicamentosa. Agora existe um outro pilar no tratamento de quem tem diabetes, que é justamente a parte relacionada ao exercício físico. Então a gente sabe que o exercício físico ajuda a remover glicose do sangue sem a necessidade de ter insulina circulando para que isso aconteça, e que mesmo com quantidades menores de insulina circulando depois do exercício, os receptores de insulina nos tecidos, principalmente musculares, naqueles que foram utilizados durante o exercício, ela vai ficar mais sensível. Quer dizer, com menos insulina, tem todas as reações bioquímicas lá que são necessárias para fazer com que a glicose saia do sangue e entre no tecido muscular. Então isso ajuda a controlar a glicemia. Um dos recursos que a gente tem, que muitas pessoas com diabetes têm um certo receio em relação a fazer exercício, por exemplo, à noite, é por conta do aumento do risco de fazer hipoglicemia durante a madrugada. Agora, em uma situação onde você está percebendo que está acordando descompensado sempre, um dos recursos é talvez tentar fazer o exercício à noite. Então seria uma maneira de tentar otimizar esse mecanismo de captação de glicose sem a presença de insulina, através do exercício físico, e no pós-exercício, quer dizer, nas horas que o indivíduo vai estar lá em repouso dormindo, consequentemente, o receptor de insulina mais sensibilizado vai continuar captando glicose e no momento, na madrugada ali, onde a gente sabe que tem a liberação desses hormônios que não deixam a insulina fazer ali a função dela, que é de remover glicose do sangue, vai fazer com que haja um aumento na concentração de glicose, mas não o suficiente para acordar acima de 200 mg por decilitro, por exemplo, no dia seguinte. Então, dessa maneira, é um dos recursos que a gente tem através do exercício para tentar organizar. Só que o detalhe a gente sempre fala dos três pilares no tratamento de quem tem diabetes, que é justamente a parte medicamentosa, a alimentação e o exercício, só que não adianta, se não tiver o medicamento suficiente,
sendo utilizados, seja a quantidade adequada de insulina ou do antidiabético oral, não adianta pode ficar sem comer, vai continuar aumentando a glicemia. Porque o nosso corpo ele tem a capacidade de transformar alguns componentes ali do nosso sistema que não são glicose em glicose. E é isso que muitas vezes a gente vê acontecer. Por exemplo, você acorda pela manhã, mede lá sua glicemia, mas de repente você não toma café, você não faz o de jejum. E você fica um tempo assim, daqui a pouco você vai olhar, a glicemia está mais alta. Aí você pode se perguntar, mas por que a minha glicemia aumenta se eu não comi nada? Porque o corpo, ele identifica que se precisa mais de glicose e você não se alimentou com alimentos que têm carboidrato para converter esse alimento em glicose, ele consequentemente pega do próprio sistema, né, alguns componentes ali que não são glicose e transforma em glicose, transforma em açúcar. E esse açúcar vai automaticamente circular lá no sangue, e é por isso que muitas vezes a gente percebe, acorda com uma glicemia lá, fica um período sem se alimentar, vai lá e mede de novo a glicemia e ela continua aumentando. Então isso normalmente acontece. Outro detalhe que a gente tem. Pela manhã é comum, não só quem tem diabetes, como quem não tem diabetes também, ter um aumento na resistência à ação da insulina. Por conta de duas situações aí básicas. A primeira, pela madrugada, ter sido liberado lá hormônios que não deixam a glicemia, não deixam a insulina, né, fazer o efeito de remover glicose facilmente do sangue. Então isso aí tende a aumentar a quantidade de glicose no sangue. E também, quando a gente desperta, para a gente despertar, nosso sistema nervoso autônomo simpático ele entra em ação. E o que ele faz? Ele aumenta a sua frequência cardíaca, aumenta a temperatura do seu corpo, e para isso acontecer também precisa liberar alguns hormônios que não deixam a insulina lá fazer efeito. E aí a gente desperta, a gente acorda. Então, no momento que você acorda, existe ali hormônios que ainda vão ficar circulando por algum tempo, que vão se juntar ao efeito daqueles hormônios da madrugada. Então, pela manhã, nas horas iniciais da manhã, a gente normalmente tem aí, a gente observa, não só quem tem diabetes como quem não tem diabetes, um aumento à resistência à ação da insulina. E para quem geralmente tem diabetes tipo 1, você observa bem isso na hora que é feita a prescrição da insulina. Porque para quem faz contagem de carboidrato, que é você ver ali na refeição a quantidade de carboidrato que você vai ingerir e qual vai ser a proporção de insulina que você vai aplicar. Pode perceber que pela manhã, a quantidade de insulina em relação ao carboidrato ela é maior. Então, por exemplo, para cada 10 gramas de carboidrato vai aplicar uma unidade de insulina. Coisa que às vezes no almoço vai ser para cada 12 gramas uma unidade, ou 15 gramas de carboidrato, uma unidade de insulina. Então, quer dizer, uma menor quantidade de carboidrato, uma quantidade maior de insulina pela manhã, já prevendo essa ação desses hormônios que naturalmente o nosso corpo vai liberar, não tem como a gente controlar isso, falar, não, eu vou fazer de um jeito que não vai, o corpo não vai liberar esses hormônios, isso não acontece, então ele vai sim acontecer e consequentemente o tratamento ele tem que ser adaptado a essa situação. Então, respondendo aí, né, a pergunta que a Manuel fez, como é que a gente faz para acordar de manhã lá com a glicemia dentro do padrão que é determinado para quem tem diabetes, que são valores aí menores do que 180 mg por decilitro. Primeiro a gente precisa identificar o porquê que está acordando fora desse padrão. A maior parte das vezes está relacionado sim à alimentação. Isso todo mundo passou, né? Agora no Natal a gente fica acordado aí até de madrugada lá, comendo e, né, muitas vezes por ser uma data festiva você acaba comendo mais, comendo fora do horário que você está acostumado a comer, comendo alimentos, né, que normalmente nem são tão indicados aí para quem tem diabetes, e mesmo a gente controlando às vezes a quantidade, mesmo assim todo mundo fica hiperglicêmico. Então, ainda hoje foi engraçado que eu faço parte de um grupo, né, de pessoas aí com diabetes, e o pessoal estava colocando lá, nossa, minha glicemia está super bagunçada aqui, né, não sei o quê, e todo mundo se referindo à glicemia estar bagunçada por conta de ter saído da linha na noite, né, de Natal, ou então durante o dia de Natal, quer dizer, todo mundo ficou lá comendo um monte de coisa que não fora de hora e que tem bastante carboidrato, consequentemente vai impactar na glicemia. Então, a causa que normalmente é mais frequente por isso acontecer, seja muitas vezes, às vezes a gente vê acontecer, às vezes por uma questão de ansiedade, a pessoa está preocupada com alguma coisa, está ansioso por uma resposta que está vindo de alguma
de algum assunto, né? E aí o que acontece? A pessoa acaba ficando ansiosa e começa a comer mais. E nessa situação acorda assim hiperglicêmico. Não tem como a gente mudar esse padrão, tá bom? Então, o interessante é perceber o que está acordando hiperglicêmico pela manhã. Primeiro tem que identificar o que está acontecendo. Primeira coisa a ver, a tentar fazer, a alimentação. O exercício ajuda, sem dúvida alguma, mesmo que você vá fazer o exercício pela manhã, né? Mesmo acordando aí com a glicemia mais alta, mas aí eu vou lá fazer o exercício vai ajudar a diminuir a glicemia. Talvez a gente não vá ver uma diminuição tão acentuada como na glicemia, né, medindo antes e depois do exercício, como a gente vê muitas vezes à tarde ou à noite, onde a resistência à ação da insulina é menor. Mas esse mecanismo que eu falei, que o exercício faz lá sair a glicose do sangue, e depois isso aí permanece, né, no mínimo aí por 24 horas, onde com menos insulina continua removendo glicose do sangue, você vai perceber que mesmo talvez durante o exercício, medindo a glicemia antes e depois, não teve uma diminuição tão acentuada, só que nas horas seguintes você percebeu que a glicemia ela vai tender a ficar muito mais controlada. Isso é algo extremamente bom e importante para a gente que tem diabetes. Então, o exercício ele traz um conforto maior para a gente em relação às glicemias, mas se você notar que essa situação de acordar com a glicemia muito alta está se tornando uma coisa frequente, tenta identificar o porquê. O principal motivo está relacionado à alimentação. Se não for a alimentação, quer dizer, você mudou a alimentação, está consumindo lá algum alimento com proteína antes de deitar, para não sentir fome, e mesmo assim continua acordando lá com hiperglicemia, provavelmente precisa de um reajuste ou na quantidade do antidiabético oral que está sendo utilizado, ou na dosagem da insulina, mas aí sim, consulta aí o médico para tentar resolver essa situação. Mas primeiro, identificar e principalmente observar se esse episódio de acordar hiperglicêmico está acontecendo todos os dias. Porque por várias situações, uma noite mal dormida, por exemplo, pode ser o suficiente para você acordar hiperglicêmico no outro dia. Mas é uma coisa pontual. Vai acontecer, não sei, vamos supor que hoje é domingo, né? De domingo para segunda, mas aí de repente de segunda para terça já não vai acontecer mais. Agora, se ficou repetidamente acontecendo, aí sim, tem que automaticamente encontrar, tá bom? Então eu espero ter respondido aí a pergunta do Emanuel. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, pode mandar, e mesmo às vezes eu entendo que a gente tem às vezes dificuldade em ficar escrevendo a pergunta, então fica à vontade, aí é só solicitar, né, solicita a chamada aí que eu te chamo ao vivo aqui, a gente conversa, e aí a gente responde aí as dúvidas que vocês venham a ter, tá bom? Eu vi aqui que tem alguns profissionais de educação física que estão acompanhando também, e eu quero, né, avisar que amanhã é meu aniversário, né? Eu vou fazer aí 51 anos, e ao mesmo tempo que eu estou feliz com isso, né? Mais um ano de vida aí, sempre contribuindo, né? Principalmente aí para quem tem diabetes e também para o profissional de educação física que prescreve exercício para quem tem diabetes. Então eu vou, ao mesmo tempo que eu estou feliz, né, pela data comemorativa, né, do meu aniversário, eu também estou me sentindo um pouco triste, porque esse ano ele não foi realmente um ano fácil para a gente, né, da educação física. Vários momentos aí nós tivemos as academias fechadas, os condomínios, os parques, quer dizer, os locais onde normalmente a gente trabalha. Então muitos aí estão utilizando o online, que eu acho que é um recurso muito bom que a gente tem, ainda bem que a gente, nesse momento ruim, a gente tem aí a tecnologia que tem facilitado bastante para a gente. Mas eu entendi que a parte financeira, ela automaticamente ela foi sim afetada, né, para a gente. Então, amanhã esperem que eu tô vendo alguma maneira de poder ajudar, né, o profissional de educação física que, infelizmente, nesse momento a gente perdeu bastante, e eu quero sim, né, comemorar o meu aniversário, estou muito feliz com isso, mas ao mesmo tempo quero também achar uma maneira aí de ajudar, né, eu coloco nós, porque, né, eu também sou profissional de educação física, a conseguirmos aí ter conhecimento, principalmente para poder prescrever e acompanhar o exercício para quem tem diabetes, porque uma coisa é certa, as pessoas passaram a ficar mais em casa, muitos não sabiam exatamente como se exercitar, consequentemente
ficaram ansiosos, comeram mais, aumentaram o peso, e a gente sabe que agora que as academias estão voltando, né, está uma situação de retorno, a gente sabe que talvez muitos dos nossos alunos ali que nem diabetes tinham, vão voltar já com diabetes ou com pré-diabetes, e é importante aí que o profissional de educação física esteja preparado para essa demanda, que eu tenho certeza aí que não vai parar de crescer. Inclusive, eu tive a oportunidade da última semana conversar com uma amiga minha, que ela é nutricionista, e ela conversou comigo, ela falou, Roberto, eu nunca vi tanta gente com pré-diabetes como eu estou atendendo agora. E ela é especialista em atender pessoas com diabetes. Então, quer dizer, isso já era algo que eu estava prevendo acontecer e eu estou vendo que realmente já está acontecendo. E certamente em 2021, o profissional de educação física aí que não estiver preparado para atender essas pessoas que já estão com pré-diabetes ou mesmo que já estão com diabetes, e certamente por terem se exercitado menos, vão tender a estarem descompensados, isso vai impactar de uma maneira negativa. Então, hoje passei o dia inteiro aqui, né, conversando com a Estela, uma maneira aí da gente poder contribuir para que ainda agora, em 2020, a gente consiga dar a oportunidade para o profissional de educação física se preparar para poder, já agora, em 2021, já poder trabalhar aí com as pessoas que têm diabetes, tá bom? A Dani tá me dando parabéns aí, obrigado, viu, Dani? Obrigado. Assim, enquanto a gente não faz 18, a gente quer fazer 18 rápido, né? Que é para poder dirigir, ter um pouco mais de autonomia. Depois dos 18 até os 30 anos passa super rápido, aí que a gente olha e fala, nossa, eu tô chegando nos 30, e depois vai só... vai cada vez passando rápido e assim vai. Então é isso aí, pessoal. Eu quero só agradecer, né, a vocês que vêm me acompanhando aí, né, já nesse ano de 2020, na Live D20, que é onde a gente conversa sobre exercício de diabetes, a gente tenta trazer aqui informação, principalmente para quem tem diabetes, para o profissional de educação física que prescreve também o exercício aí para quem tem diabetes, e a ideia é sempre trazer algo que melhore, né, aumente aí o conhecimento, né, de quem está acompanhando e ainda consiga, claro, melhorar aí a qualidade de vida, tá bom? Então, eu quero agradecer, né, a presença de vocês e essa é a última Live D20 que a gente está fazendo esse ano, mas pode ficar tranquilo que no primeiro domingo aí de 2021 a gente certamente vai estar juntos aí novamente na Live D20. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês que me acompanharam até agora. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!